Agora, Pascoal, deixa eu te contar uma coisa aqui para você, para o Silas e para o Zinho. Ô, Zinho, não sei se você viu o que aconteceu hoje no treino do Flamengo. O Sampaoli treinou com Bruno Henrique, Pedro e Gabriel juntos, Zinho. Será que isso é um sinal de mais uma mudança de escalação? Assim, não é surpresa para mim se o Sampaoli fizer isso, não. Ele é corajoso. Às vezes até... Não vou usar a palavra louco, não. Ele é corajoso, ele é um cara que muda mesmo, não tem esse negócio. Eu não duvido mais nada. Depois que ele botou o Gabigol no banco, assim, eu não duvido mais nada do que ele possa fazer. Ficou esses dias todos. Eu acredito que o Gabigol vai pro jogo. O Gabigol não vai ficar no banco nesse jogo. Eu já estou falando do jogo contra o São Paulo, tá? Estou nem falando ainda do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o jogo contra o São Paulo, para mim, o Gabigol vai ser titular. O Bruno Henrique também vai ser titular. Aí, não tendo o Arrascaeta, seria bem ousado mesmo. E com dois homens assim de frente, e mais o Bruno Henrique também é um cara, né, um atacante. Por mais que volte, recompõe do lado esquerdo, seria a surpresa total. Mas, vindo do Sampaoli, pode acontecer. Como é que vocês veem esse desenho de jogar com os três? Não, porque ele vai ter que jogar com o... Se ele for jogar nessa estratégia com 3 atacantes, ele vai precisar de alguém para fazer o lado direito. Né? Porque Você vê ele colocando o Gabriel aberto na direita, por exemplo? Além do Gabriel, tem que botar alguém para fazer a direita. Botar o Everton Ribeiro no meio, ali naquela que é a dele, no meio para a direita. Eu faria isso. Já que é para jogar em casa, num jogo que você tem que ganhar, eu faria isso. Mas tem aquele menino que ele adora do meio campo lá, o Vitor Hugo, que também faz esse papel. Muito bom jogador. Eu acho que ele vai... Porque o Vitor Hugo joga em todas ali da frente. Então, eu acho que ele pode fazer isso com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, para voltar na composição de meio, para ajudar, entendeu? Ele ganha o jogo aéreo, né? Ele ganha uma situação a mais no jogo aéreo. Não, eu acho que se ele colocar o Pedro mesmo com o Gabigol, não é o Gabigol aberto pela direita, é o Gabigol, como jogou, né? Quando jogou os dois na frente com o Dorival, o Gabigol caiu um pouquinho para o lado direito, não aberto. Esse lado direito, esse corredor é do Wesley, é do lateral. O garoto é que passa lá, qualquer um já é ele que dá essa amplitude. Aí pode sobrar para o Ayrton Lucas não começar jogando. Ele tem uma segurança mais ali de um lateral construtor, que é o Felipe Luiz, a dupla de zaga normal, né? O Pereira e Fabrício Bruno. E aí ele vinha com 3 caras de pegada no meio ali, Gerson, Alan e o Pulgar. E aí? Ficou todo mundo com cara de interrogação. O Pulgar ele não mexe. Não, o Pulgar não vai mexer. O Pulgar esquece. Ele também não mexe. Aí seria o outro que o Zinho disse, quem foi? Vitor Hugo. Não, o Zinho falou o Alan. Talvez o Thiago Maia tá em condições? Tá. Então, o Thiago Maia tá. Ele também... Tá em condição, mas assim, ele reveza muito. Muito. Poderia ser o Thiago Maia também, ali com o Pulgar com o Thiago Maia. O Pulgar vai jogar, apesar que a imprensa chilena criticou muito a atuação dele, mas o Sampaoli, ele é titular do Sampaoli. Eu acho que joga ele e o Gerson. Aí, para jogar Pedro com Gabigol e Bruno Henrique, eu acho que ele colocaria mais um volante. Não ia colocar o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro. Não, eu tô dando uma estratégia para ter esses 3 caras na frente. Não sei nem se ele vai jogar com esses 3 caras. Não, se jogar com os 3 eu acho ótimo. Mas você acha ótimo contra o São Paulo ou contra o Furacão? Não, eu acho ótimo de qualquer forma. Eu acho que contra o Atlético ele deve testar esse formato. Ah, mas é Campeonato Brasileiro. Mas ele precisa saber o que ele vai ter na frente. Ele precisa saber. O Palmeiras testou 3 zagueiros contra o Poçante e Pereirão. Mas não testou 3 zagueiros com o Pereirão, achando que o Pereirão ia atacar o... Você acha que o Pereira ia atacar o Palmeiras olhando nos caras, olho no olho nos caras, eu vou atacar vocês? Se não atacou, tomou aquela tunda que tomou, você calcula se fosse atacar o que ia ser? 14-0? Vai pensando que é malandro. Então não tem pensando que é malandro. O Palmeiras colocou 3 zagueiros pensando no jogo que era contra um argentino, que ia ser com Racing ou com o Bó. Aqui, ó.
Entendeu? Esse aqui é amigo desse aqui e os dois estão olhando E para por frente. outro lado, Mas ele ganhou do lado, Botafogo do líder com 3 zagueiros, né? Então, e por também. outro lado, quem imaginaria que o Diniz ia colocar o John Kennedy, o Cano, Isso. Arias e Keno? E trazer o Ganso de segundo volante. Justamente. Aí o Keno, na entrevista que ele deu, ele fala, não, ele falou pra gente, vamos marcar jogando com esses 4 lá na frente. E marcou. Isso. E ganhou, não é que só marcou, não, e ganhou. E pelo Então, empenho assim, dos caras, o Kennedy voltava tudo se para houver um marcar. comprometimento, você consegue fazer, sim. Dá para jogar. Agora, o Flamengo tem uma questão defensiva, né? A preocupação do Flamengo para a Copa do Brasil, mais do que como ataca, porque tem qualidade muito grande ali, apesar de às vezes ainda parecer que é o individual mais que o coletivo, é a questão defensiva. Você colocando esses caras, você não expõe ainda mais a sua defesa? Mas e o Pulgar de primeiro volante? O que ele tá fazendo lá? Não, tudo bem, aí o Ele vai Pulgar a vai ficar passeio? lá paradinho. Não, me conta se o Pulgar for entrar para passear, é melhor não entrar. Mas ele sozinho vai segurar? Não, mas se você seguir, que eu tô mas se falando, seguir o Dani. raciocínio Dani, do Zinho, mas é do tem que ter Zinho, 3 né? volantes. três volantes e segura o Felipe Luiz. Aí deixa Não é nem deixa o só Ayrton 3, não. Lucas. O Pulgar contra o Botafogo foi um terceiro zagueiro, gente. Uhum. Aí ele soltou os alas. Então, assim, eu tô pensando assim, se jogar com esses 3, não precisa do ala pela esquerda como o Ayrton Lucas, porque o Bruno Henrique vai fazer isso. Aí você pode ter o Felipe Luiz, que é mais construtor, mais lateral, que posiciona ali na linha de 4. Né? Aí o Pulgar entrando como um terceiro, você solta o Wesley como ala, para ter o corredor pela direita. E aí você ainda tem Alan ou Thiago Maia, ou Vitor Hugo e Gerson. E aí os 3 na frente. Aí já começa a Você dá um uma pouco de melhorada. equilíbrio na marcação e tem muita saída de bola. Muita qualidade na saída de O bola. São Paulo não vai poder contar no meio da semana agora com... Acho que o Arboleda estava até suspenso para esse jogo, de qualquer maneira, né? Voltando ainda. E aí já é mais uma questão de tempo parado para a gente projetar a Copa do Brasil, Silas, pensando no que você faria no lugar do Dorival. Assim, vocês já falaram um pouco de colocar para rodar o elenco. Você teria algum cuidado nesse jogo contra o Internacional, pensando no jogo contra o Flamengo? Porque são adversários que vão com propostas muito diferentes, né? Sim. Eu acredito que o São Paulo, esse jogo, até por como ele vem no Brasileiro de resultados, né? Ele perde para o América, ele empata com o Bahia, ele empata com o Botafogo, ele empata com o Flamengo, ou seja, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o São Paulo, os resultados do São Paulo também no Brasileiro não são bons resultados. Agora, ele está achando uma forma de jogar ou com o Rodrigo Nestor, ou sem o Rodrigo Nestor, ou com o Wellington Rato, ou sem o Wellington Rato, achou um lugar para o Lucas. Eu acho que pela atuação do Rames, né, Rodrigues contra, principalmente a LDU, eu acho que pela grandeza do jogo, pela qualidade do Rames Rodrigues, eu acho que de repente ele vai abrir mão de um dos 3 do meio, ou coloca Pablo Maia e o Alisson para marcar, o Rames e o Lucas, provavelmente pode até abrir mão do Luciano, não sei, é goleador, abre o Wellington lá, o Caleri, que não tem como mexer, ou seja, ele mantém a velocidade nas beiradas, ele mantém a criatividade, ele mantém o mano a mano do Lucas, que fez um golaço no Maracanã contra o próprio Flamengo, aí saindo de 3. Então, assim, o São Paulo está achando as suas maneiras de fazer gol, coisa que não vinha fazendo. E defensivamente melhorou muito também. Então, pelo jogo no Maracanã contra o Flamengo, eu acho que vai ser um jogo muito disputado, de muito respeito entre as equipes, né? Agora, o Flamengo, pelo seu lado, tem um cara para mim que voltou e que é hoje a estrela do time, que é o Bruno Henrique. Sim, Esse pode cara- ser que conte para a final com a Arrascaeta, que voltou hoje a treinar alguma coisa ali no campo, ainda muito incipiente, mas pode ser que o Arrascaeta tenha condição para o jogo do final de semana. Meio de semana eu ainda acho muito difícil. Ozinho, para a gente encaminhar aqui para o nosso intervalo, só pensando já nessa Copa do Brasil, eu fiquei curiosa em relação ao que você e Pascoal vão dizer do Rames. Não pelo contexto de ter perdido o pênalti, tá? Acho que não é isso. Acho que é uma questão de ritmo de jogo mesmo. Se nessa entre-safra de jogos, ele voltando num jogo tão decisivo, se você começaria com ele para enfrentar o Flamengo, como colocou o Silas aqui. Não começaria com ele, porque o jogo é no Maracanã e, assim, você já tem Luciano, Caleri e Lucas. Então, acho que o Nestor larga na frente
para fazer esse lado esquerdo para uma recomposição na marcação, com o Pablo Maia e com o Alisson. Então, assim, aí não dá. É cracaço de bola, ele informa, ele bem, o Dorival vai ter que arrumar um jeito de jogar todo mundo, não sei se ele vai conseguir isso, mas assim, já tem o Caleri, o Luciano, o Lucas, cara, ajuda, é um cara comprometido, mas aí também você sacrificar o Lucas para ter o Rames Rodrigues, mas será que o Lucas vai entregar nessa recomposição de marcação no meio o que o Nestor faz? Eu estou falando para o jogo no Maracanã. Sim, sim. Que, teoricamente, o Flamengo vai ter mais a imposição, vai ter mais a posse, né? O jogo em casa, né? Vai propor mais o jogo. Assim, tem um ótimo time o São Paulo, mostrou isso, veio com um time alternativo e empatou com o Flamengo no Maracanã, o Flamengo com um time titular. Mas eu estou falando assim, é a decisão. Então, pelo que eu conheço assim do Dorival, acho que ele também não vai ousar tanto assim de ir com Lucas, Caleri, Luciano, Rames Rodrigues e aí o Alisson, que não é volante, mas está fazendo essa função perto do Pablo Maia. Eu acho que é correto. Galera, uma paradinha rapidinho aí, né? Se inscreva no canal, galera. A gente tem mais de 700 pessoas simultaneamente. Se inscreva no canal e deixa o like aí na live, galera, para o YouTube comentar. E deixa o seu comentário sobre esse jogão entre São Paulo e Flamengo, né? Quem é favorito desse jogo aí, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Jesus! Ele e a bola e eles não foram apresentados naquele jogo. Não teve apresentação formal dele para a bola, um negócio de outro planeta. Mas ele com o Ceni, ele rendia. Opa! Aí o Alisson encontrou a posição dele no time do São Paulo com o Dorival Júnior. Encontrou a posição dele. Ele é um segundo, o cara da saída de bola, o cara que chega para tentar ajudar na frente. Deixa o Pablo Maia. O Pablo Maia tem a missão de fazer a marcação no meio campo. Eu gosto mais do Pablo Maia perto da área para chutar de longe, que ele chuta muito bem. Coisa que Mas ele parou não tem de fazer. feito. Parou de fazer. Ele não tem feito isso porque ele ganhou outras obrigações, Sim. que é a proteção para os zagueiros. Então, como o São Paulo sabe que não tem um lateral direito que passa muito, porque o Rafinha não é de passar tanto, vai precisar do Caio. Não sei se o Caio Paulista vai ter condição de jogar, porque esse é o cara que passa pelo lado esquerdo, que isso é um furacão. O que ele fez com o Mike do Palmeiras é um negócio absurdo na Copa do Brasil. Ele atropelou, ele passou por cima do Mike, foi um negócio assombroso. E ele estava no melhor momento. Estava numa fase espetacular, vem a lesão. Sim. Esse é um jogador que poderia estar jogando num nível muito melhor do que vai poder voltar agora, se voltar para o time do São Paulo. Aí a gente nem mencionou o David, que também pode voltar também. Mas o David também está voltando. O David é aquele negócio, o David fica 3, 4 partidas fora, joga uma, machuca. É um negócio também que precisa de um entendimento, né? Ele e o Toro. O Toro também é outro, né? Na época o cara mandava no dentista para ver se não era um foco lá no dente. Mandava no dentista. Isso é verdade. Olha, o negócio é o seguinte, a gente vai ter muito tempo para falar. Eu prefiro Alisson e Pablo Maia como volantes, né? Fixos, Alisson e Pablo Maia. Pablo Maia e Alisson. Sim, Pablo Maia de primeiro e o Alisson mais à E frente. o Nestor um pouquinho aberto pela esquerda e os 3 da frente. É o que ele tem feito. Aí o problema dos 3 da frente, eles têm que resolver o jogo pro São Paulo. Pascoal, concordou comigo. Puxa, nem esperava tanto. Agora, eu vou fazer só uma cobrança de um cara que eu acho que é um baita jogador e que nasceu vestido com a camisa do São Paulo, mas não disseram para ele. Lucas. Não, Caleri. Vai Vai fazer gol, Caleri. Também voltou com a fome. Vamos lá carimbar, hein, Caleri? Precisa dar uma carimbadinha e tal, que é pra torcida não ficar esquecida, hein? Vai ter possibilidade agora no jogo contra o Internacional e depois a decisão da Copa do Brasil que a gente está aguardando. A gente vai falar muito ainda aqui da rodada do Brasileiro dessa semana, que é espalhada. Galera, mas isso aí, será que Sampaoli vai surpreender todo mundo e vai vir com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro? Rapaz, eu acho que dá para jogar, porque a questão é o comprometimento na marcação de todos. Eu acho que
Para jogar com esse tipo de jogador, ele teria que fazer uma pressão pós-perda muito bem encaixada. Porque senão os caras não vão ter fôlego para ficar zanzando para lá e para cá, o Pedro, etc. Se ele conseguir encaixar uma pressão pós-perda e fazer uma marcação lá em cima, e jogar o Pulgar ali um pouco mais recuado, né? Eu acho que dá bom. Eu acho que ele tá tentando ganhar o grupo, se ele fizer isso. E daí deixa todo mundo satisfeito. Pedro, Gabigol, etc. E tem tudo para dar certo. Tudo é questão de organização tática. Mas vamos ver o que esse morcego vai fazer, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa aí seu comentário, deixa sua opinião em relação a isso. Será que vem o tridente aí? Tá? Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima, se Deus quiser. E bora ganhar essa Copa do Brasil aí.